Então, ó, boa noite, né? O que que acontece? A gente já passou todos os outros conteúdos, né, do curso, os principais conteúdos. Depois que eu terminei aqui, eu vi que algumas pessoas estavam tendo algumas dúvidas que eram recorrentes, e a maioria era sobre essa questão de diversificação. O pessoal estava me mostrando lá os ativos e tal. Algumas pessoas aí já tinham uma carteira montada, e eu fui reparando algumas coisas que eu vou chamar entre aspas, né, de falha, que é o fato da carteira não estar diversificada. E o fato da diversificação da carteira, eu não tinha abordado esse assunto, então é um assunto que eu incluí depois, visto que eu percebi essa necessidade, né? O que estava acontecendo? Eu estava vendo muitas pessoas aí que estavam investindo na mesma empresa, é, comprava lá, vamos supor, Bradesco 3 e Bradesco 4, né? Ordinária e preferencial. Aí comprava Banco do Brasil 3, Banco do Brasil 4. E na hora que você ia ver, tipo, 60% da carteira era banco. Ou senão comprava Petro 3, Petra 4 e alguma outra empresa de petróleo. Então isso aí, na teoria, você não está diversificando, você está pulverizando a carteira. Aí eu coloquei aqui, montei uma aula assim com uns conceitos básicos, mas que eu acho que fez falta e eu acredito que vai esclarecer muito aí para quem está fazendo a carteira de longo prazo. Aí vai ser o mesmo esquema, eu vou passando os slides aqui, se for tendo alguma dúvida, você pode me interromper e me perguntar, beleza? Não, beleza. Vamos lá, como montar uma carteira diversificada? Todos nós já ouvimos que não se deve colocar todos os ovos em uma cesta só, mas na prática poucos entendem como isso deve funcionar. A chave do sucesso nos investimentos a longo prazo é proteger nosso patrimônio das oscilações do mercado advindas de crises setoriais e sazonais. Não conseguimos prever o futuro ou qual setor pode ter uma alta ou sofrer uma queda, mas podemos variar nossos investimentos de tal forma que, quando um setor ir mal, os lucros nos demais setores podem cobrir o prejuízo. Ou seja, se você não diversifica bem sua carteira, imagine esse exemplo que eu dei lá, que você tem 50, 60% do seu dinheiro investido em ações de banco. Beleza, hoje ações de banco é uma boa, porque eles pagam geralmente, né? Todo mês paga dividendo, ou a cada trimestre, né? Paga dividendo. Empresas do setor financeiro são boas pagadoras de dividendos. Mas imagina que, sei lá, tipo, na próxima eleição, o Brasil entra numa crise, a taxa de juros dá algum problema, os bancos começam a ter, muito banco, começa a ter mais concorrência, né? Os bancos digitais aí que estão chegando. Então tem uma crise no setor financeiro, seu patrimônio lá, aquele setor, ele vai cair. E como a maior parte do seu patrimônio está naquele setor, o risco é muito grande. Da mesma forma, se você chega e fala assim, a Vale é uma empresa boa, aí você vai e compra 50% do seu patrimônio em Vale. Acontece uma tragédia igual aconteceu lá em em Brumadinho, Mariana e tal, você vê seu patrimônio derreter. Então, o ideal é você diversificar, porque, por exemplo, se você está posicionado em Vale, só 20, 15% do seu patrimônio está nisso, quando tiver uma crise, né, igual aconteceu lá daquelas tragédias ambientais, você vai perder muito na Vale, mas, porém, na sua carteira, aquela queda que representou 50% da Vale, por exemplo, né, talvez na sua carteira vai representar uma queda de 5%, 10%. Então, a diversificação é uma forma de proteger nosso patrimônio. E tem, que nem eu coloquei ali, a gente não tem uma bola de cristal, né? Se a gente soubesse o que que vai subir, o que que vai cair, seria ótimo. Mas como a gente não sabe, a gente tem que se proteger. Existem diversas formas de diversificar os investimentos. Não existe um modelo exato, uma receita de bolo que é só copiar e colar. Cada investidor tem que descobrir qual a melhor forma de diversificar baseado no seu perfil de risco. Aí eu coloquei aqui, atenção, não confundam diversificar com pulverizar. Que é o que eu comentei lá. Não adianta você chegar e falar assim, minha carteira é diversificada, tem 20 ações diferentes. Não, isso não é diversificar. Não quer dizer que você tem 20 ações diferentes e você diversificou. Se você não sabe o que você está fazendo, você não fez entre aspas, né, de novo, um cálculo para ver como que você ia dividir sua carteira, você está pulverizando. Não adianta você chegar e colocar lá, não, eu tenho 80 ações na minha carteira. Você não está diversificando. Então, se você está comprando 80 ações, compra só o BOVA 11, compra só um ETF que você resolve o seu problema. Você não precisa ficar comprando essas ações, tantas ações, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de não confundir diversificar com pulverizar.
É, aqui, ó, vou dar alguns exemplos de como diversificar para que a partir daqui vocês consigam montar a própria carteira. É só um parênteses, eu não vou indicar ação, tá? Não, não é o meu objetivo aqui, indicar o que que vocês vão colocar na carteira. O objetivo é explicar como vocês vão escolher os papéis e a quantidade de papéis que tem que colocar na sua carteira para que você fique, de certa forma, protegido de alguma variação, alguma crise, alguma coisa que possa acontecer no mercado, né? A primeira forma de proteger sua carteira é ter investimentos atrelados ao dólar. Por um motivo óbvio, quando a bolsa brasileira cai, o dólar sobe. Logo, tendo investimentos em dólar é uma forma de proteger o patrimônio. Aqui eu dei o exemplo de BDRs, né? Que ó, BDRs é uma forma de investir em dólar sem precisar enviar dinheiro para fora do país. Outra forma seria investir em fundos de investimentos atrelados ao dólar. Aqui eu vou fazer um parêntese. O que acontece? Isso daí é meio, eu acho que é meio óbvio para quem já acompanha o mercado. A gente sempre vê, ó, se a bolsa sobe, o dólar cai. Geralmente, tá? Não é regra, mas eles são inversamente proporcionais, né? Tem uma correlação negativa que o pessoal fala, que o pessoal a gente chama. Quando a nossa bolsa, né, o Ibovespa, ela tá subindo, o dólar tá caindo. Quando a nossa bolsa tá caindo, o dólar tá subindo. Se você pegar, colocar os dois gráficos aí, digitar no Google, índice Ibovespa, colocar os últimos 5 anos e o dólar dos últimos 5 anos, você vai ver que eles tendem a um ser o espelho do outro. Se você reparar lá em 2020, por exemplo, quando teve a crise aqui do coronavírus, né, quando começou, você vai ver que a bolsa despencou, né? A bolsa foi de cento e poucos mil pontos para 60 mil pontos e o dólar foi de R$ 4 para quase R$ 6. Agora a nossa bolsa está chegando aí nos patamares de 130 mil pontos, o dólar esses dias aí chegou a 4,90 e poucos. Então a bolsa vai subindo, o dólar está caindo. O dólar tá subindo, a nossa bolsa está caindo. Vai ter momentos, claro, que a bolsa vai subir e o dólar também vai subir. Mas via de regra, a maioria das vezes, eles têm uma correlação negativa. Aí eu dei o exemplo aqui, ó, que uma forma de investir é as BDRs, né? Que eu acho que não lembro agora, acho que foi na terceira ou quarta aula eu comentei, que são os recibos de depósito, são certificados de depósito brasileiros, né, de empresas no exterior. Então, por exemplo, você quer investir no Google, na Apple, no Facebook, na Netflix, sei lá, na Tesla, você tem como comprar essas ações direto na Bovespa. Você entra lá no seu home broker, você vai procurar o ETF, né? Você vai procurar uma BDR, na verdade. Essa BDR, ela é negociada lá no ticker 34, 35, o final, né? Em vez de ser 3 e 4, igual as ações normais, vai ter o ticker, vai ser lá 34, 35. No Brasil aqui, os mais comuns, né, dos americanos, das BDRs americanas, é o final 34. Mas você tem essa opção, você está comprando uma ação que, apesar de você estar pagando em real, comprando ela na sua corretora em real, ela está atrelada ao dólar. Porque o que, que acontece? A Bolsa do Brasil caiu, certo? Mas essa ação sua, ela está em dólar. Então, quando a sua ação das outras empresas caírem e o dólar subir, então a sua ação vai valorizar um pouco mais, porque o dólar subiu. Essa é uma forma. Outra forma é os fundos de investimento. Você vai procurar algum fundo de investimento que vai ter um gestor e lá nesse fundo de investimento, lá na descrição, né, do fundo, vai estar falando lá que o gestor ele vai focar em investir em dólar, investir em empresas americanas. Aí tem lá o que o gestor vai fazer. Então, às vezes, você não vai conseguir comprar várias BDRs, mas talvez você consiga investir lá aquela porcentagem da sua carteira em um fundo que esse fundo, ele por si só já vai estar diversificado, que ele vai comprar várias ações americanas dentro do fundo. Então, às vezes, você vai, em vez de você colocar, sei lá, um exemplo, né, R$ 2.000 só no Google, você compra R$ 2.000 num fundo de investimento. Esse fundo de investimento, esses R$ 2.000, ele vai ter uma parte, né, que o gestor vai colocar no Google, no Amazon, na Netflix, na Tesla, na Disney, por aí vai. Então, é uma forma de diversificar. Outra forma que eu descobri recente, eu não coloquei aqui no slide, porque na hora que eu escrevi eu esqueci, agora tem uma corretora nova, não estou fazendo propaganda, tá? Eu particularmente ainda não uso. Eu conheci ela há pouco tempo, o pessoal da Rico, tá usando, como é que fala? Os garotos propaganda da Rico, né? Aquele Breno Perucho, Bruno Perini, eles estão fazendo muita propaganda dela. É uma que chama Avenue, Avenue, se eu não me engano, Avenue. Ela é uma corretora
e você consegue comprar as ações americanas através dela. Então não é BDR, você compra as próprias ações das empresas americanas através de uma corretora brasileira. Então você faz o depósito em real, a própria corretora ela vai converter aquilo que você depositou em real, transforma em dólar, né? O seu saldo na corretora vai ficar em dólar, mas você faz o depósito em real. E pela corretora você vai comprar diretamente as ações americanas. A vantagem disso é que você não está usando um recibo, você está investindo direto na ação. Então, isso você evita algumas taxas, né? A taxa do gestor, a taxa da- do responsável, né, que está fazendo esse recibo. Então, é uma forma de você garantir uma rentabilidade um pouco maior, né? Então, vale a pena dar uma estudada. Quem quiser investir em empresas americanas, dá uma olhada nessa corretora, chama Avenue. Depois eu mando o link para vocês no Google, eu mando lá no grupo lá. É, Outra forma de diversificação do patrimônio, e a qual a maioria das pessoas se perde, é diversificar entre setores e dentro dos setores diversificar entre as empresas. Como eu disse anteriormente, pode parecer simples, mas é aqui que a maioria das pessoas se perde. Buscando somente as empresas excelentes, acabamos passando batido que na bolsa tem muitas empresas que são subsidiárias e controladoras, mas no fim são a mesma empresa. Acho que eu já dei esse exemplo para vocês aqui, ó, mais clássico é o Itaúsa. O Itaúsa, ele é um conglomerado, né, vamos falar assim, uma holding, que o pessoal chama. O Itaúsa, ela é a dona, né, de boa parte, ó, 52% do Itaú, 42% da Alpargatas, né, 39% da Duratex e 7,5% dessa NTS. Essa NTS aí, ela não tá na Bolsa de Valores. Eu falo a verdade, eu nem conhecia ela. Então, o que que acontece? Se você for ver, 50% do Itaúsa é Itaú. Então, tem muita gente que tem YouTube 3, YouTube 4, Itaú 3, Itaúsa, né? ITSA 3 e ITSA 4 na carteira. São quatro ações que, na hora que você vai juntar lá, dá tipo 30, 40% às vezes do patrimônio da pessoa em Itaú. E se acontecer alguma coisa com Itaú, o que que vai acontecer com esse dinheiro seu? Então, tipo assim, não faz sentido você ter várias ações que é da mesma empresa, né? Que nem eu falando, você tem a controladora e a subsidiária. Não faz sentido você ter Itaú e Itaúsa. Qual que você vai escolher? Não sei. Tipo, você tem que ver lá na sua análise qual que está pagando mais dividendos, qual que está mais barata, né? Que a gente já viu como é que calcula isso. Então, você tem que escolher lá entre a subsidiária ou você vai comprar a controladora. Não faz sentido você ter as duas. Um outro exemplo aqui, ó, a Bradespar. A Bradespar, ela é dona dessas empresas aqui. E 53% dela é Vale. Então, tipo, a Bradespar, ela é um grupo, uma holding do Bradesco, né? E ela é dona principalmente da Vale. Ou seja, se você tem Vale na carteira, não faz sentido você ter Bradespar. Se você tem Bradespar, não faz sentido você ter Vale, porque Bradespar e Vale são parecidas. Tanto é que se você jogar no gráfico, digita no Google lá, BRAP4, né, que é o código do Bradespar, e Vale 4, Vale 3. Digita no Google lá e compara o gráfico para você ver. Você vai ver que as oscilações são as mesmas. Tipo, o gráfico, parece um cópia do outro. A diferença é que a Vale, sei lá, está negociada a R$ 100 e o Bradespar é negociada a 50. Mas a movimentação, a oscilação do preço, elas são um espelho do outro. Então não faz sentido você ter, por exemplo, Bradespar e Vale na carteira, porque você está investindo praticamente na mesma empresa sob ticker diferente, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui eu peguei os dois exemplos que são mais clássicos, mas esse mesmo exemplo serve no caso da gente colocar lá ordinária e preferencial. Não faz sentido você ter Petra 3 e Petra 4 na carteira. Não faz sentido você ter CNTO 3 e CNTO 4, né? Centauro 3 e 4 na carteira. Você tem um, você tem o outro. Não faz sentido você ter os dois. Eu já vi casos de algumas pessoas que tinha a preferencial, a ordinária e a Unity. Sendo que a Unity, ela é a preferencial e a ordinária junto, né? Um grupo de ações. Então, é redundância. E isso você está alocando recursos da sua carteira de uma forma, entre aspas, equivocada. Alguma dúvida até aqui, ô Graciliano? Tá dando para entender tranquilo? Então tá tranquilo. Tá, vamos continuar.
Então, partindo do princípio, né, que vocês entenderam que investir em Itaúsa é investir em Itaú, é a mesma coisa, não faz sentido ter as duas ações na carteira. Da mesma forma que não faz sentido ter 50% do investimento em ações de banco, pois numa crise setorial, 50% do seu capital estará em risco. Foi o que eu comentei nos slides anteriores. Mas então, qual que a gente vai escolher? Eu até coloquei, essa pergunta vocês já sabem responder. Eu não preciso chegar para você e falar qual que você vai escolher. Você vai ter que analisar lá os critérios, né? Apesar de ser a mesma empresa, tem pequenas diferenças entre elas. Por exemplo, o YouTube 4 e o YouTube 3 é a mesma coisa que o ITSA 3 e 4, né? Então vamos supor que você quer investir em Itaú. Qual das duas você vai escolher? Você tem que avaliar alguns critérios. Primeiro, provavelmente a questão de dividendos vai ser bem próxima. A diferença vai ser pequena. Mas você vai avaliar, por exemplo, qual que está com o valor patrimonial, aquele o PL, né, e o VPA, valor patrimonial por ação, que está com índice melhor. Qual que está mais descontado? Às vezes acontece do YouTube, por exemplo, está sendo negociado a 1,5, né? Tipo, 50% mais caro que o valor patrimonial. E o Itaúsa está a 1,2, por exemplo, 20% acima do valor patrimonial. Que tem um delayzinho até elas ficarem 100% equiparadas. Então, qual que você tem que avaliar como critério? Os indicadores fundamentalistas basicamente vão ser os mesmos que a mesma empresa, né? Mas então você tem que olhar lá, qual que tá mais barata na época quando você for comprar, entendeu? A que tiver mais barata é que você vai comprar porque você tem uma maior chance, né? Um maior potencial de valorização do papel. Inclusive tem uma estratégia que o pessoal usa muito. Eu particularmente eu comecei a estudar, ainda não apliquei, porque você tem que ter um patrimônio um pouco maior dedicado para isso, que chama operações long short, que é você fazer esse tipo de operação. Você vai entrar comprado numa empresa e vendido na outra. Essas empresas elas têm que ter uma correlação. Não necessariamente precisa ser a mesma empresa. Pode ser do mesmo setor ou pode ser a controladora subsidiária. Então, às vezes, acontece muito vamos supor, o exemplo que eu estou dando aqui do Itaúsa, né? O Itaúsa, ela tá 50% mais caro e o YouTube tá 20% mais barato. Você vai entrar comprado na que está mais barato e vendido na que está mais cara. Uma hora, os preços tendem a se encontrar. Então, a que está mais cara tende a ficar no mesmo preço da mais barata e vice-versa. Então, o que acontece? Se a ação cair, você está ganhando em uma e perdendo na outra. Mas o spread, né, a diferença entre que você perdeu em uma e ganhou na outra, é seu lucro. Então, depois vocês pesquisam, é um pouquinho complicado de entender o conceito falando assim, vocês têm que ver mais na prática, mas depois pesquisam no YouTube, operações long e short, que chama. Aí é bem interessante essa estratégia, mas ela é uma estratégia para quem tiver um pouco mais avançado e tiver um capital um pouco maior. O que eu já vi o pessoal falando, pelo menos do curso que eu comecei a fazer, que é aquele curso do Ricardo Brasil, que eu já comentei dele para vocês aí, ele pede que você tenha pelo menos 30 mil reais, né, para poder começar a fazer essas operações. Dedicar 30 mil para fazer esse tipo de operação. Então é um pouco mais arriscado, tipo assim, você pegar 30 mil para aprender a fazer um negócio, eu acho arriscado. Então eu ainda, por enquanto, estou só na teoria, não comecei a praticar. Então vamos lá. É, então essas perguntas vocês já vão saber, né, qual que vocês vão escolher. E vamos para a parte prática de montar a carteira. Aqui eu vou mostrar as três formas básicas de diversificar. Uma conservadora, uma moderada e uma agressiva. Lembrando, eu falei lá nos primeiros slides, né? Não existe uma receita de bolo. Isso que eu estou passando para vocês aqui é uma referência para ajudar vocês a tomar a decisão. É claro que quando vocês estiverem montando as suas, vocês vão querer colocar um pouco mais de uma coisa, colocar um pouco mais da outra, tirar de um, tirar de outro. Aí vai ser critério de vocês, né? Como é que vocês vão fazer. Isso aqui é só uma sugestão que é um consenso, né? Vamos falar assim, da maioria dos sites que vocês forem pesquisar, dos livros que vocês forem ler. Esse é meio que um consenso de como que é uma carteira ideal. Tanto é que se você pesquisar os gurus da internet aí, o Primo Rico, a Natália Arcuri, né, o Bruno Perucho lá, se você pesquisar as sugestões das corretoras tal, os analistas, cada um vai falar uma coisa. Então você tem que ver o que vai ser melhor pro seu perfil. A primeira aqui, ó, uma alocação conservadora, a visão geral, né? Você é uma pessoa mais conservadora, está pensando muito no longo prazo, você quer ter
uma renda assim mais voltada para dividendos, né? Então essa aqui seria uma alocação ideal para você, né? Vamos falar assim. A gente tem que pegar aí, ó, 40% do seu patrimônio e alocar em fundos imobiliários, 40% em ações e 20% você vai investir em renda fixa. Aqui eu não coloquei renda fixa não, porque na hora de eu fazer o gráfico ficou separado. Mas 20% você vai colocar em renda fixa, sendo que desses 20% você vai colocar 10% no Tesouro Selic e 10% você vai colocar em qualquer outro investimento de renda fixa que tenha liquidez, né? Como fundo de oportunidade. O que é o fundo de oportunidade? É uma grana que você tem que deixar ela separada para quando acontecer alguma crise específica de alguma empresa, como é que eu vou falar? Uma empresa que tem bons fundamentos, aconteceu alguma coisa, alguma notícia, que a ação caiu, você tem que ter um dinheiro em caixa para selar e aumentar sua posição nela, para fazer o tal do preço médio e você ganhar um dinheiro quando essa empresa se recuperar. Exemplos aqui, a Vale, que eu comentei, né, quando teve a tragédia de Brumadinho. A Vale, eu acho que eu já comentei esse exemplo em alguma aula anterior. A Vale, quando estourou a barragem, eu fui lá, peguei o que eu tinha de dinheiro, eu fui e comprei em Bradespar. Na época, a Vale, a Bradespar tava tipo R$ 18, R$ 22, eu não lembro agora o valor. E a Bradespar tava uns 20 e poucos reais, a Vale caiu com uns 30 e poucos. O que eu pensei? Eu prefiro comprar Bradespar, porque eu vou ter condição de comprar mais lotes, né? E se uma subir, a outra vai subir também. Então comprei o que eu tinha de dinheiro na época em Bradespar, em coisa de uma semana, 10 dias, eu faturei quase R$ 5.000. Eu tinha investido acho que 8, 9 mil, não lembro. Mas eu fiz uns 50, 60% de lucro em 10 dias. Mas foi porque eu tinha esse dinheiro aí, o fundo de oportunidade guardado. Esse fundo de oportunidade é bom você ter independente do seu perfil, se é conservador, se é moderado, se é agressivo, você tem que ter lá uns 10% do seu patrimônio para aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, a eleição está chegando aí, ó, 2020, 2022, né? Vai ter eleição para presidente. Então é uma boa hora para você ter esse dinheiro guardado, porque as estatais, elas oscilam muito. Vou dar um exemplo aqui. Em Minas Gerais, por exemplo, o Zema provavelmente vai sair candidato, né? Então, se o Zema estiver na frente, provavelmente as ações da CEMIG, da Copasa, as estatais, elas tendem a subir. Se vamos supor que um Pimentel, algum outro candidato de esquerda for candidatar e estiver bem nas pesquisas, as estatais tendem a cair. Então a gente fica de olho nas pesquisas. Saiu notícia falando que tem candidato de esquerda, independente de sua posição política, tá, gente? Isso aí só tô falando fatos, né? Não reflete a minha opinião sobre política, isso é fato. O mercado entende dessa forma. Quando um partido de esquerda tá na frente das pesquisas, os estatais tendem a cair, né? Os investidores começam a querer sair fora das empresas e isso faz com que o preço caia. E quando um partido de direita que vem com papo de privatizar, que quer melhorar isso, aquilo, então as ações sobem. Então a própria Petrobras, isso acontece muito na época de eleição. Então ficar de olho para investir nas boas empresas, nas boas estatais, né? Apesar de estatal ter os seus problemas, né, de governança, mas tem estatais boas, igual a CEMIG, igual a Petrobras, é uma estatal boa, tal, a Taesa. Então é interessante você ter esse fundo de oportunidade para quando tiver alguma coisa dessa, você ter uma grana para investir, comprar ela mais barata, sabendo que, tipo, não vou falar tendo certeza, mas sabendo que provavelmente ela vai se recuperar no curto prazo. Então aí eu separei aqui, ó, os 20% que você vai colocar em renda fixa, 10% você deixa no Tesouro Selic. Lembrando que nessa alocação aqui, eu não estou considerando sua reserva de emergência. A reserva de emergência eu não considero ela para os investimentos. A sua reserva de emergência tem que ter ela separada em alguma coisa de renda fixa que tenha liquidez, né? Então não estou considerando não estou considerando reserva de emergência aqui. Isso aqui eu estou colocando na carteira de investimentos. Então, para o mais conservador, 40% em fundos imobiliários, 40% em ações, 20% em renda fixa, sendo que 10% dessa renda fixa é um dinheiro para ficar lá guardado, rendendo mesmo, e 10% você vai deixar rendendo, pode ser no mesmo investimento, não tem problema, mas tem que deixar lá esses 10% guardado para quando tiver alguma oportunidade, né, quando tiver uma Black Friday aí na bolsa, você tem uma grana para poder aumentar suas posições. Aí o que acontece? Tendo essa diversificação aqui, ó, de 40 em ação e 40 em fundos imobiliários, a gente tem uma subdivisão.
né? Aí no caso das ações, aquele 40% do seu patrimônio que você separou para comprar ações, você vai dividir ele de novo em 50% em ações que pagam dividendos, boas pagadoras de dividendos. Você vai pegar 30% desse valor e colocar em ações de valor. O que são ações de valor? São ações que você vê grande potencial de valorizar. São umas empresas, por exemplo, uma Magazine Luiza, um Banco Inter, que são empresas que não pagam tantos dividendos, mas têm grandes chances de valorizar. É uma empresa, talvez, aí, eu estou dando exemplo aqui sem olhar nenhum fundamento, tá? Mas vamos supor, a Centauro, que é uma empresa que estava vindo com os conceitos bacanas. É uma empresa que você vai olhar lá, ela tem bons fundamentos e ela tá barata. Então você vai lá e compra ela, esperando que, independente se ela vai pagar dividendos ou não, você vai ganhar 10, 15, 20% dela no curto prazo, vamos falar assim. Teria ações que você ia fazer um swing trade, mas um swing trade mais longo. Você ia comprar uma ação hoje para vender daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando ela valorizar bastante, entendeu? Então ações de valor são ações de empresas que não pagam tantos dividendos, mas porém estão apresentando um crescimento muito grande. Todos os anos ela está crescendo, o faturamento só está aumentando. Então são empresas que você tem uma expectativa de que vai valorizar ao longo do tempo, independente de pagar dividendos ou não. 10% daqueles 40, né, que você separou para ação, eu sugiro você investir em ETFs, né? O que são os ETFs, né? São aquelas ações, né, que replicam os índices. Aí os ETFs, você pode colocar lá o Ibovespa, por exemplo, se você está com pouco dinheiro, está começando com pouco dinheiro, então você coloca lá 10% em algum ETF de do Ibovespa, um ETF de small cap, por exemplo. Você pode colocar algum outro ETF que replica um índice qualquer. Mas aí você vai colocando 10% nos ETFs, porque dessa forma você consegue diversificar bem sua carteira. E os outros 10% você pode colocar em BDRs. Que não falei, você vai investir em alguma coisa atrelada ao dólar. Uma outra opção também que eu esqueci de comentar, agora eu falei de ETF, eu lembrei, tem o IVVBR. O IVVI, IVVBR, não, IVVI 11, desculpa. Ele é um ETF atrelado às ações americanas também. Então é uma outra forma de você investir em dólar. Então, às vezes, você não quer dividir 10% em ETF, 10% em BDR, coloca tipo 20% em ETF, sendo que uma parte dos ETFs seja esses ETFs atrelados ao dólar. IVVB11, isso mesmo. Eu tinha falado de VVI, né? E VVB11, é isso mesmo. Obrigado aí pela lembrança. Então, isso aqui seria uma forma de dividir aqueles 40% de ações. Então, dentro daquela divisão dos 40%, você divide dessa forma aí. Isso para uma alocação conservadora. Os fundos imobiliários, você também você pode diversificar da seguinte forma: 25% em shopping, 25% em galpões, 25% em lajes corporativas, 15% em CRIs e 10% em outros. O que é esses outros? Você vai pegar, talvez você viu lá um hospital que paga bem, um hotel que paga bem, algum ativo que é um pouco mais arriscado, né? Vamos falar assim, mas está pagando bons dividendos, um fundo de desenvolvimento, por exemplo, é, algum fundo de fundo, aí seria esses outros, né? Você vai ver lá algum fundo que chamou sua atenção porque ele, entre aspas, né, tá bom, tá pagando bem e tal. Você vai e coloca 10% em outros. CRIs, eu coloquei lá 15% porque CRI é um pouco mais arriscado, né? O risco de investir em CRI é um pouco mais arriscado do que nos outros setores. Shopping, galpões e lajes são os que geralmente pagam maiores dividendos. E dentro de shoppings, dentro de galpões e dentro de lajes corporativas, o fundo em si já é diversificado. Então, um shopping, por exemplo, ele, às vezes, um fundo de shopping tem 2, 3 shopping, cada shopping tem 100 lojas. Né? O galpão, às vezes, tem um galpão tem 10 clientes. Né? Ou senão, um fundo imobiliário tem 10 galpões com 10 clientes diferentes. Então, e lajes corporativas é a mesma coisa. Escritório, às vezes, é um prédio, tem 50 salas, né, alugadas. Então, eles por si só já são diversificados. Então, quanto essa forma de diversificar é uma forma mais segura. É, Agora aqui, ó, moderado. Os 10% de fundo de oportunidade, né? Aqui eu já não estou colocando a questão da renda fixa,
A sua renda fixa vai ser só o fundo de oportunidade, 40% em fundos imobiliários, 50% em ações. Aqui a gente aumentou um pouco mais o investimento em ações. Dentro de ações, você vai colocar lá, ó, pagadora de dividendos, 40%. Então você vai ter um pouco menos, né, de ações pagadoras de dividendos. Você vai ter um pouco mais de ações de valor. E aqui eu coloquei as BDRs, mas fica. Isso aqui é uma sugestão, tá, gente? Isso aqui não é regra. Você pode colocar, como eu falei, um ETF, alguma coisa no lugar. Aí vai de cada um. Mas no moderado, a gente então tem um pouco menos de empresas pagadoras de dividendos e mais ações de valor. Não necessariamente é uma ou outra. Às vezes você vai ter uma empresa que ela é pagadora de dividendos e também ela pode ser uma ação que está barata, você comprou ela para valor, tá? Mas isso aqui é uma forma de diversificar. Lembrando que dentro das ações aqui, eu comentei lá atrás, eu não coloquei aqui no gráfico para não encher demais, mas você vai ter que dividir isso aqui por setor também. Você não vai colocar 40% pagadores de dividendos, vai colocar 40% em Itaú, igual eu falei. Você não vai colocar 40% em uma ação só. Você vai colocar desses 90% em ações, né? Vamos colocar assim no todo, vai pegar lá 20% no setor elétrico, 20% no setor bancário, 20% em bens industriais, 20% em empresas de petróleo, 20% em varejo. Então você vai ter que tentar diversificar que seja proporcionalmente igual cada setor. Dentro de cada setor, aí você vai colocar, vamos supor, eu peguei 20% desses 90%, eu vou colocar de banco. Então, desses 20% que eu tenho para banco, eu coloco 5% em cada banco, por exemplo. Ou eu escolho só dois bancos, 10% em cada banco. Você não vai me colocar lá, tipo, todos os bancos da bolsa, porque não faz sentido, aí você está pulverizando, né? Mas você vai pegar cada subdivisão dessa e dividir mais ainda, até você chegar e falar assim, ó, eu tenho 5% de Itaú, eu tenho 5% de Bradesco, 5% de Banco Inter e 5% de Banco Modal, por exemplo. Beleza. Não precisa mais que isso, não. Então você vai pegar, você vai investir em ações, divide pelo menos em 4, 5 setores, pelo menos 4 setores. Esses setores você divide pelo menos 2, 3 ações. Até umas 4. Mais que isso, eu acho que não tem necessidade, não. A não ser que seja alguma oportunidade, né? Mas mais que 4 ações por setor, eu acho desnecessário. Se você for investir mais que isso, é melhor você comprar o índice de uma vez, né? É, Aí a diversificação aqui moderada para fundos imobiliários. Eu diminui um pouco aqui, um pouco da porcentagem em cada um e aumentei os dos CRIs. Como eu falei, os CRIs eram um pouco mais arriscados, mas geralmente eles pagam melhor. Os CRIs bons estão pagando mais de 1% ao mês, enquanto os outros fundos imobiliários pagam 0,6, 0,8 ao mês. Então, CRIs, eles também têm uma certa diversificação, mas é um pouco mais arriscado que os outros fundos de tijolos. Então, o moderado, eu simplesmente aumentei um pouco o CRIs e tirei de 25, baixou para 22,5 os outros setores. E fundos imobiliários a mesma coisa, tá no shopping, você não vai investir 22% em um shopping. Você vai investir em 2, 3, 4 shoppings. Galpões, você vai investir em 2, 3, 4 galpões, talvez. Lajes, a mesma coisa. Talvez lajes, você não vai encontrar tantas lajes assim. Você vai encontrar umas 2, 3, beleza. CRIs, talvez você encontre uns 2 bons, então você vai lá e coloca só nesses 2. Mas não compre tudo de um só. Tenta comprar pelo menos aí de 2 a 4 também de cada setor. É, Na alocação agressiva, a gente vai ter 30% em fundos imobiliários, 60% em ações. E a reserva de oportunidade é a mesma lógica dos anteriores. Dentro das ações, dos 60% que você vai ter em ações, essa daqui já é um pouco mais diferente. Ó. A gente tem mais ações de valor do que pagadoras de dividendos. A gente, como ela é um pouco mais agressiva, você não está preocupado nesse momento em receber dividendos mensais, está preocupado em ter uma valorização, um crescimento do seu patrimônio. E o crescimento de patrimônio ele é mais rápido quando você investe em empresas que são baratas, que tendem a crescer ao longo do tempo. Então, eu vou ter mais ações de valor, vou ter um pouco menos de empresas pagadoras de dividendos, 10% em small caps, aí você vai pegar uma parte do seu dinheiro, investir em empresas pequenas, que as small caps ela tem um potencial gigante de crescer. Então tem empresa, eu vou dar um exemplo aqui que a gente usa muito Magazine Luiza e Banco Inter, e quem investiu R$ 1.000, né, no IPO delas, fez, tipo assim, 10 anos, fez R$ 400.000. Quem investiu R$ 1.000 lá no início, hoje tem 400 mil, quem não vendeu, né? Então, tipo assim, small caps é um dinheiro que você vai colocar lá, que você vai arriscar, porque às vezes vai dar prejuízo, você vai errar,
Mas você pega 10% do seu dinheiro, você vai investir em ações, você coloca em small caps. Aí você vai arriscar um pouco mais, porém o retorno também vai ser bem maior. E 10% eu coloquei BDRs, mas voltando àquele exemplo lá, você pode colocar o IVVB11, que também é a mesma coisa que investir em BDS, tá? Colocando seu dinheiro para rentabilizar em dólar. Os fundos imobiliários aqui, é a mesma regra que eu falei anteriormente, só que a gente aumentou a posição em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. E, como eu falei, é um pouco mais arriscado, mas paga bem melhor. Então você vai correr um risco maior para ter um retorno um pouco maior, certo? Mas a lógica é a mesma. Você compra um pouco de shopping, um pouco de galpão, um pouco de laje e um pouco de CRIs. Aqui, o pessoal, tá dando menos de um minuto. Eu vou estopar aqui e vou voltar só para fazer a conclusão e eu abro para as perguntas, ok? Aí tô saindo e voltando agora, ok? Pessoal, voltemos, né? Vocês estão vendo a tela aí já? Já. Aí, concluindo aqui, ó, para qualquer perfil de carteira, o que vai variar é a porcentagem alocada em cada tipo de investimento, né? Porque a gente consegue perceber, depois vocês voltam lá nos slides, vocês vão ver que no mais conservador a gente investe mais em fundo imobiliário e das ações a gente investe mais ações pagadoras de dividendos. No moderado, a gente já coloca mais ou menos um pouco menos, né, de fundo imobiliário, mais em ações e um pouco menos de ações pagadoras de dividendos. No mais agressivo, a gente aumenta a nossa posição em ação, porque a ação é um pouco mais arriscado que fundos imobiliários, mas pô, a gente aumenta a nossa posição em ações de valor, ações que a gente perceber que está barata, que tem um grande potencial de valorização, então a gente aumenta nosso risco, porém a gente aumenta também a nossa probabilidade de ter um rendimento um pouco maior. E que eu falei, cada um vai ter seu perfil, tem gente que talvez vai querer investir só em ação de valor, não vai querer ação de dividendo. Tem gente que vai prezar, apesar de ter um perfil mais agressivo, vai procurar aquelas empresas que pagam dividendos. Assim, lembrando que não existe empresa excelente. Às vezes a empresa que paga bons dividendos, ela cresce pouco ao ano. Tem empresa que não paga dividendos, mas ela cresce 5, 10, 15% todo ano, né? Então, às vezes a pessoa vai achar um meio termo que ela quer receber dividendos com frequência, mas ao mesmo tempo só vai comprar aquela empresa se ela estiver barata. Tem gente que talvez vai investir em fundo imobiliário ou não vai investir em fundo imobiliário, vai investir só em ação. Tem gente que, em vez de investir em fundo imobiliário, vai querer investir em fundos de investimento. Tem gente que talvez, em vez de colocar só 10% em dólar, vai querer colocar uma porcentagem um pouco maior, mas aí vai de cada um. Isso que eu estou compartilhando com vocês aqui é um consenso, um resumo do consenso geral do que a gente vê nos livros, do que a gente vê nas pesquisas que a gente faz, né? Então, mas cada um aí, na hora que for montar sua carteira, vai ver o que é melhor, o que vai se adequar mais no seu perfil. Aí eu coloquei aqui a observação seguinte, ó. A única regra que deve ser seguida é diversificar entre setores de forma mais proporcional possível e dentro dos setores diversificar os ativos de forma mais proporcional possível, rebalanceando a carteira de tempos em tempos. O que eu quis dizer com isso? Você vai montar sua carteira hoje, para quem ainda não começou, né? Você vai montar sua carteira agora. Eu falei com você lá, não, você tem que colocar 25% em cada setor. Dentro de cada setor, você vai colocar lá mais 4 ações, né? Vamos supor, 25% de cada ação. Então, o que vai acontecer? Nem sempre você vai conseguir fechar essa conta. Tipo, não vai dar um número certinho, 20%, 25%, 22,5%. Às vezes, quando você for comprar um lote de uma ação, você vai comprar, por exemplo, imagina que você tem 10 mil reais, né? Com 10 mil reais, você vai diversificar em 4 setores. 10 mil reais só para ação, tá? Você vai diversificar em 4 setores.
Então você vai ter que ter R$ 2.500 em cada setor. Só que aí, nesse setor que você colocou lá, o setor elétrico, por exemplo, você vai comprar 3 ações, né? Então você tem R$ 2.500 para comprar 3 ações. Você não vai conseguir comprar o valor certinho de cada uma. Às vezes você vai comprar R$ 1.000 de uma, 800 de outra e 700 de outra, né? Tipo, vai dar lá próximo dos 2.500, mas não deu o número certinho. Então você vai comprar o mais proporcional possível. E o que vai acontecer? Vamos supor que você conseguiu montar sua carteira perfeita, você tem lá R$ 2.500 em cada setor. Só que aí passou 2 meses, 3 meses, o setor elétrico, vou te mudar o exemplo, né? Eu só estou falando de elétrico. O setor de varejo, por exemplo. O setor de varejo cresceu bastante. Você colocou uma empresa lá, sei lá, você comprou Pets. Aí a Pets valorizou pra caramba. Ela valorizou 3, 4 vezes. Você tinha comprado R$ 1.000 de Pets, você tinha colocado lá R$ 1.000 em Pets, R$ 1.000 em Magazine Luiza, R$ 500 em Centauro, por exemplo. Aí só que a Pets, ela valorizou pra caramba. Hoje você tem R$ 5.000 só de Pets, porque ela valorizou muito. Aí, na hora que você for olhar proporcionalmente, as outras ações suas não valorizou tanto. Então, seu setor de varejo lá, que antes estava, né, 25% só, agora 50% da carteira, né, é só varejo. O que você vai fazer? Você vai rebalancear essa carteira. Você vai pegar lá um pouco de Pets e vender, certo? Você tem duas opções, né? Ou você pega um pouco da Pets e vende para você ficar um valor mais baixo dela na sua carteira, proporcionalmente, né, em percentual, ela ficar igual aos demais, ou você pega e começa a alocar mais dinheiro nas outras para que as outras tenham o valor financeiro que a Pets tem. Então, como eu falei, a Pets ela foi de 1.000 para 5.000. Então, a Magazine Luiza foi de 1.000 para 2.000. O que você faz? Você pega mais 3.000 e coloca no Magazine Luiza. O Centauro lá foi de 500 para 1.500. Você pega lá mais 3.500 e compra de Centauro. Aí vai chegar. Aí, quando você fizer isso, as 3 ações que você tem para o varejo, elas estão proporcionalmente iguais em questão de valor. Só que aí o seu setor de varejo, que era 25%, agora é 40% da sua carteira. Então você vai ter que pegar mais dinheiro e colocar nos outros setores para que fique proporcional de novo. Na prática, nem sempre a gente vai ter o dinheiro todo para fazer o balanceamento dessa forma, seria o ideal, né? Então, o que a gente faz na prática? Eu vou pegar aquela ação que valorizou demais, que já dobrou, triplicou o valor, vou vender ela, uma parte dela, né, para eu reduzir, para ela ficar proporcional às outras. Aquele dinheiro que eu tive com o lucro dela, eu vou distribuir entre as outras. Geralmente na que está mais barata, que desvalorizou mais. E aí eu tento balancear minha carteira para que minhas porcentagens que eu defini lá no início fiquem próximas daquilo que está de acordo com o meu perfil. Para não acontecer do nada, por exemplo, tem alguma que eu estou ganhando lá 50% já no setor de varejo, aí vem uma crise, acontece alguma coisa, eu perco tudo. Então é melhor eu pegar aquele lucro que eu tive e dividir igualmente entre todos os setores para eu balancear minha carteira, porque se vier uma crise depois do meu lucro, o meu prejuízo, entre aspas, vai ser dividido entre todo mundo e eu vou ter uma perca menor do meu patrimônio. Deu para entender o raciocínio aí, gente? Dúvidas? Estão caladinhos, eu estou entendendo. Claro. Não, tô tranquilo. Aí não sei aqui qual que é a situação de cada um de vocês. Eu acredito que, pelo menos a maioria que eu conversei, já investia em ação antes de começar o curso. Mas eu espero que essa explicação aqui tenha clareado um pouco, porque não adianta se você só saber escolher as ações, não adianta você só saber escolher as ações, mas, como eu falei, fundo imobiliário, eu vi lá o CRI, aquele que eu até comentei nas últimas aulas que o Rodrigo tinha mencionado, o PARI 11. Aí você viu lá, não, ele tá pagando 12% ao ano. Aí você vai lá e compra, tipo, 10, 15 mil de fundo imobiliário só dele. Aí acontece qualquer, entre aspas, né, acontece qualquer merda lá com o gestor, com o fundo, você vai tomar para dentro. Então, por mais que o fundo seja bom, o fundo ou a ação seja boa, você não vai investir tudo nele. É melhor você correr um risco um pouco menor, ganhar um pouco menos, do que arriscar você perder tudo que você tem numa empresa só. Né? Igual eu falei, imagina uma pessoa que investiu tudo em Vale e estourou uma barragem, ela foi ver o dinheiro dela, né, cair 50%, 60%. Imagina quem tinha dinheiro investido lá só naquele RBR lá
a Resseguradora Brasil, se não me engano o nome dela, que teve um negócio lá de corrupção, que o negócio caiu 80% em 3 semanas. Então, assim, o ideal é você diversificar essa carteira. Que se uma ação em específico der algum problema desse, o setor, o que você teve de lucro nas outras ações do mesmo setor, ela compensa o prejuízo daquela uma ação que caiu. Se tiver um problema setorial, tipo, todas as ações daquele setor caiu, os outros setores que você tem na sua carteira, ela dá uma segurada na sua perca. Você não vai perder tudo, vamos falar assim. Você vai ter uma queda proporcionalmente menor, certo? Dúvidas, gente? Tá aberto para pergunta aí, fiquem à vontade. Obrigado, Elaine. Ninguém? Considerações? Alguém tem alguma coisa para falar? Vou interromper a gravação aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer.